Boa noite a todos. Mais uma vez aqui quem nos fala é Marcos, do movimento monarquista Pró-Monarquia Constitucionalista, em nome do movimento Pró-Monarquia da Casa Imperial do Brasil. Quero apresentar aos senhores essa bandeira que aqui atrás está, foi recebida das mãos do príncipe Dom Bertrand de Orleans, para falar em nome e representar a causa monarquista. E dando seguimento ao nosso processo de aprendizado dos personagens da nossa monarquia, estamos falando basicamente dos personagens, historicamente, algumas coisas certamente são novas, porque a nossa história republicana renega, esconde ou omite, o que em tese é natural, mas esses personagens não são tratados com o devido respeito pela nossa história, em função de que a maioria dos nossos historiadores, principalmente o historiador didático, aquele que escreve para as escolas, descrevem os desejos e as intenções e os objetivos republicanos, nunca objetivando a verdade absoluta, né? Então nós vamos tratar hoje de uma pessoa chamada Dona Leopoldina, que a gente só sabe por causa de Imperatriz Leopoldinense, uma escola de samba aqui em São Paulo, Vila Leopoldina, mas nós não conhecemos a história desse personagem, dessa pessoa. Então nós vamos dar uma apresentada a respeito da Dona Carolina Josefa Leopoldina de Habsburg-Lorena, né, que nasceu na Áustria, em Viena, na Áustria, em 1797, morreu no Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1826, morreu jovem, né, em torno de 30 anos, quase 30 anos, que foi a esposa do Dom Pedro I. Ela é nascida na Áustria, filha do rei Francisco, que era o imperador do maior império europeu à época, né? Era órfã, teria perdido sua mãe, foi criada pela sua madrasta, porém teve uma cultura, um ensinamento esmerado nos princípios católicos e era uma grande admiradora das ciências naturais, botânica e a mineralogia. E teve um lastro de princípios de educação esmerado, o melhor da Europa até então, né? Casou-se em Viena por uma representação. O embaixador brasileiro responsável pela negociação do casamento foi o Marquês de Marialva, né? E deu-se esse casamento até que a da senhora nova princesa, que era da Áustria, agora vem para o Brasil. Há de se notar que o Brasil não tinha muito a oferecer, porque era um império pequeno, ainda totalmente arcaico, enquanto lá ela vivia o esplendor de uma Europa evoluída, de uma Europa que já tinha todo o esplendor de riqueza cultural e intelectual na sua sociedade. E o Brasil, basicamente, tinha os representantes de Portugal, os representantes da corte, uma elite de comércio, mas sem grandes nomes, diria sem nome nenhum de projeção internacional, exceto os trazidos pela coroa para o Brasil. Eis que a moça chega no Brasil, mantém a sua vida de casada, teria sido como mulher e dentro dos deveres e a obrigação de uma princesa e dos valores da princesa teria sido um exemplo. Como qualquer mulher, foi batalhadora pela manutenção da família, pelo esposo, pela nação e pelos filhos, porque assim que ela chegou aqui, ela identificou-se, embora em mundo totalmente distante da sua realidade, digamos, em viver num mundo de fantasia, ela passou a amar o país e a amar o seu povo, né? Que para ser uma princesa, ou para ser um rei, ou para ser um imperador, ou para ser um monarca, tem que amar o seu povo, está disposto a fazer sacrifício pelo seu povo, em nome do amor a essa nação, que é bem diferente da república, mas nós vamos tratar lá adiante. Ela passou a amar esse povo, notadamente os pobres, os negros, que até hoje tem um probleminha por causa da pele. Ela, sendo a imperatriz do Brasil,
era de uma magnanimidade, um amor, uma paixão e uma compaixão para com seu próximo que fazia dela a grande imperatriz. Ela já desejava, desde que chegou aqui, a extinção da prática escravocrata no Brasil, né? Só que era uma coisa instituída, muito forte e difícil de ser vencida. Bem como era o desejo, Dom João VI já tinha esse desejo, seu esposo já alimentava esse desejo, enfim, não era nada novo. Ao ponto de, em 1821, mais ou menos, ela escreveu uma carta ao seu pai desejando que o Brasil se transformasse independente de Portugal, para que o príncipe regente passasse a ser um imperador, para que, com essa separação e essa independência, pudesse se extirpar de vez da história nacional, da vergonhosa história nacional da prática escravocrata. Então, desde então, já havia essa preocupação, como eu disse, desde Dom João VI, mas ela, assim, muito veementemente se manifestava a respeito. Ao ponto de que ela, dentro da sua bondade, da sua humanidade, do seu amor ao próximo, dos valores cristãos que ela teria e mantinha consigo, ela visitava com frequência a fazenda onde eram cultivadas flores para a manutenção do império, do castelo, do Paço de São Cristóvão, do Palácio de São Cristóvão, né? Então ela não era raro às vezes em que ela saía da sua casa na calada da noite ou de forma discreta, sutil, sem alardes, para fazer visitas semanais a hospitais. Ia, visitava os doentes, visitava a casa dos doentes, sabia os nomes dos doentes. Bem parecido com a República, né? Tinha essa compaixão com a pessoa. Quando ela ia aos hospitais e alguém lhe indagava com relação às necessidades que ele tinha, os seus anseios de cura, de solução para os seus problemas, da sua enfermidade, a imperatriz nunca se colocou de forma arrogante, muito pelo contrário, ela se posturava como ela devedora de prestar o serviço, ela devedora de trazer a solução para esse súdito. E não era raro também que ela dispunha de bens pessoais, especialmente cavalos. Há de se notar que não trata-se de qualquer cavalo, são cavalos da corte, cavalos de uma estirpe desses animais, cavalos de sangue, né, de um nível elevado. Joias particulares, nunca bens do império, sim bens particulares. Detalhe, bens particulares ela colocava à venda para fazer fundos para ajudar aqueles escravos daquela fazenda que ela visitava com uma certa frequência e para auxiliar, inclusive pagar médico e auxiliares que prestavam serviço aos pobres. E isso sem alarde, sem publicidade, sem revista, sem nenhum ato formal, era ato pessoal. Isso há de se considerar, senhores. Não é porque ela não tinha nada o que fazer, ela era imperatriz. Algumas vezes ela tinha que despachar como autoridade que ela assim era. Ela tinha família, tinha filhos pequenos, ela tinha o marido, ela era uma mulher que tinha dos seus sentimentos humanos comum, afinal de contas ela teve suas frustrações, né? Tinha problemas relacionamental com o marido, assuntos internos, assuntos domésticos, né? Ela tinha tido alguns abortos que abalam muito uma mulher, os seus sentimentos, os seus valores de realização de maternidade. E essa mulher vivendo tudo isso, com essa bondade, com essa disposição de ajudar o próximo, com essa voluntariedade de ajudar, sem promoção,
da monarquia, era pessoal, era humanitário, tá? Observe, senhores, ela não era uma senhora qualquer, ela era a imperatriz. Essa senhora com seu marido conseguiram produzir duas pessoas importantíssimas, até com uma interferência na história universal. Ela conseguiu produzir um cidadão chamado Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga Habsburgo e Bragança. Esse cidadão é o Dom Pedro II. E também produziu uma outra moça, que essa foi também uma rainha no futuro, se transformou numa rainha em função das necessidades da própria história. Ela produziu uma filha chamada Dona Maria da Glória, que nasceu no dia 4 de abril de 1819, no dia 15 de morrer no dia 15 de novembro de 1853, foi a rainha de Portugal. Foi rainha de Portugal. Então, essa senhora, com essa bondade e esse coração, mesmo sendo uma imperatriz, e produzir essas duas pessoas que futuramente foram ilustres dentro da sua história pessoal, da sua biografia e da história nacional, a Dona Leopoldina ainda lá no futuro vai ser, se não a pessoa mais importante no decreto, na assinatura do decreto da nossa independência. Basicamente, o Dom Pedro I homologou a decisão dela. Homologou. Ela baixou o decreto e mandou para Dom Pedro, que estava aqui em São Paulo em viagem, veio o estafeta trazer, entregou a Dom Pedro e ele não mudou em nada, ele simplesmente corroborou, ou seja, o decreto da independência, que foi lavrado no Rio de Janeiro com a ajuda do José Bonifácio, porque o Império Português mandavam as suas cartas régias para o Brasil, exigindo que Dom Pedro voltasse para Portugal para resolver uns problemas que tinha com a dívida com a Inglaterra, porque Portugal pediu empréstimo à Inglaterra para se refazer da destruição que Napoleão teria causado. Então, o Dom Pedro teria que voltar para lá para resolver essas questões. E ele conseguiu, via umas manobras, fazer com que ele realmente fosse para Portugal e lá deixasse a sua filha para substituir ele nos assuntos. Mas nesse primeiro momento, Portugal queria que ele voltasse. E com essa volta, o Brasil deixaria de ser deixaria de ter um príncipe regente. Passaria a ser, ou seja, se tinha um príncipe regente, era um império. Deixaria de ser um império para voltar a uma condição assemelhada à condição de colônia. E isso causou a ira no parlamento, causou a ira da própria Dona Leopoldina, que não aceitava essa condição. Ela, imbuída dos poderes concedida pelo seu esposo, o príncipe regente, o Dom Pedro I, coloca em decreto e manda para o marido tomar conhecimento, que foi aqui em São Paulo, quando houve a declaração da independência, aquela coisa toda, aquela papagaiada toda, todos nós conhecemos, porém não foi bem assim como muita gente já sabe. Então, essa mulher, com esses dons, com essa habilidade, com esses talentos, com essa afabilidade, essa amabilidade, essa sensibilidade para com o próximo, para com uma nação, para com o destino de uma nação, ela fez o decreto. Ela assinou o decreto. E que o esposo corroborara no dia 7 de setembro com o anúncio de que o Brasil se declararia independente de Portugal. Então, senhores, isso só para dizer que é para que a mulher brasileira seja enaltecida, tal qual Dona Leopoldina.
é bem diferente das primeiras damas da República. Senhores? Então, a mulher no período colonial, no período imperial, perdão, colonial não, imperial, essa mulher no período imperial, ela era ativa, ela era política, ela despachava, ela representava a nação, ela era esposa, ela era mãe, ela era zelosa com uma nação, ela desenvolvia seus afetos para todos os seus co-irmãos por adoção, porque tratava-se de estrangeiro, como se seus fossem. Que é a ideia da monarquia, uma literatura maternal, paternal, fraternal. Maternal no seguinte sentido de olhar para todos os cidadãos como que se seus filhos fossem. Fraternal porque não é uma relação de pai e mãe. Então, esse binômio maternal-paternal e fraternal, ele se resume no sentimento do querer bem, no sentimento de proteger, no sentimento de amparar os seus súditos, de amparar os seus nacionais. Então, essas mulheres no período do Império, todas foram importantes. A mulher, ela era ativa, a mulher era respeitada, a mulher tinha funções, bem diferente do que tem na República, que as primeiras damas, nós vamos tratar isso lá na frente, né? Então, para você senhora, para você moça, para você menina, para você rapaz, observem o valor da monarquia no trato com as mulheres, no valor das mulheres, na qualificação das mulheres, que eram preparadas para amar o seu próximo, para ajudar uma nação, para proteger a nação, não para ser uma coisa submissa. Então, fica o recado da Dona Leopoldina, esse personagem da nossa história não conhecido, omitido ou muitas vezes delapidado quando se trata a respeito. Eu dei umas características com alguns fundamentos para que você conheça a Dona Leopoldina. Então, a Dona Leopoldina é para ser admirada, sim. Ela fez parte da nossa história, sim, com eloquência, com beleza, com sensibilidade. Tanto é que, quando da sua convalescência, da sua doença, período de convalescência até a morte, o povo da cidade do Rio, notadamente os pobres, e as instituições religiosas mantiveram as igrejas, as capelas abertas em constante orações em prol da saúde da imperatriz, dioturnamente. No evento da sua morte, a sociedade negra a amava, a admirava, a aclamava como mãe. Essa relação psicossocial afetiva do povo com sua rainha, do povo com o seu imperador, é o que faz a diferença entre as repúblicas. O imperador lida com esse povo, a rainha lida com o seu povo, trata-os como se filhos fossem. O bem-estar de um ou o mal-estar de outro reflete na imagem e nos sentimentos do imperador ou da imperatriz. E a Dona Leopoldina era amada, não era amadinha, queridinha, não, era amada pelos seus atos, pelos seus feitos, pelo seu comportamento, pela sua importância na história nacional. Quando anunciado foi o seu óbito, o povo empolvoroso pela rua, notadamente os menos privilegiados, os menos abastados, os negros e pobres, questionavam em brados ou em sussurros pelas ruas, perambulando como se desatinados estivessem, e efetivamente estavam, questionando o que seria da sua vida após esse momento, uma vez que havia lhe se perdido sua mãe. Olha que coisa linda! E depois vem me dizer alguns historiadores republicanos que a monarquia é uma coisa feia, escravocrata. Não, senhores, é uma grande mentira. É uma farsa para nos iludir e nos afastar da monarquia, como fizeram para manter
o movimento monarquista ou as ideias monarquistas longe do Brasil na ilegalidade por mais de 100 anos, proibindo que a família imperial se manifestasse. Então, Dona Leopoldina é o personagem importante para a nossa história. Foi uma monarca brasileira. Foi nossa imperatriz. Foi mãe, foi bondosa, foi carinhosa, foi digna, foi cristã. E esses atos de cristandade, de amor, afabilidade, de carinho com o povo, de proteger o povo, não agradava nem um pouquinho os republicanos. Não se iluda, senhores. No Congresso, ou seja, no Parlamento, havia reações ferrenhas e mortais. Então, isso nós vamos tratando lentamente lá na frente. Mas fica apresentada a Dona Leopoldina. Conheçam a Dona Leopoldina, pesquisem, estudem, leiam. Há um documentário sutil, 40 minutos no YouTube, bem elaborado, com a presença dos comentários do Dom Luiz, que é o nosso príncipe herdeiro. Bem sutil, rapidinho. A senhora Dona Leopoldina, no YouTube, pode entrar. É uma aulinha tranquila, serena, com bastante substância. Vamos conhecer a nossa história. Então fica apresentada a Dona Leopoldina. Espero que você goste, que você curta. Não é brincadeira, é assunto sério, é assunto nacionalista, é assunto da nossa história, é assuntos que defendem a honestidade e os bons princípios morais e éticos de uma sociedade. É uma monarquia digna e honesta que foi molestada ao longo da história republicana. Em nome dessa monarquia, em nome da avidez por termos um futuro melhor, um país decente, que estamos aqui defendendo a causa monarquista brasileira. E o fato é que nós como brasileiros não conhecemos. Então eu estou aqui trazendo esses personagens. Andei afastado uns dias por questões e problemas da vida, mas estamos voltando. Hoje estamos deixando aqui o assunto Dona Leopoldina. No assunto seguinte nós vamos tratar de Dom Pedro II. Né? Então, eu quero que você curta, que você compartilhe, assina aí com a gente. Sempre que você tiver uma chancezinha, vem ouvir, vem entender um pouquinho o que é a monarquia. Tá? E eu garanto para você que você vai se surpreender, que você é um monarquista desde o seu nascimento, os seus ideais são monarquistas. Só que a República omite isso e induz a você pensar que você é republicano. E, na verdade, o Brasil nunca foi republicano. O Brasil pratica uma república por forças maiores, que nós vamos tratar lá na frente. Então, compartilhe, assine, acompanhe a gente. Vamos tocar em frente os nossos ideais monarquistas. Convoque representantes do movimento monarquista para ministrar palestra no seu condomínio, na sua empresa, na sua escola, para apresentar a monarquia real, não a monarquia dos livros de histórias republicanas. Que quase em 100% a história republicana, o livro que você acompanhou na escola, até nas escolas mais antigas, hoje basicamente nem se lê livro de história, né? Hoje se lê a respeito de PC, se lê a respeito de pensadores socialistas. E eu quero saber da história do meu país, da minha nação. Na minha nação que eu recebi como herança e quero deixá-la como herança. Só que eu quero deixar uma herança melhor para gerações futuras. Detalhe, eu não sou político, não tenho dinheiro de ninguém, não defendo interesse nenhum a não ser um país digno e honesto, representado pela monarquia, sim. Essa é efetivamente a representação jurídica, social, democrática, psicossocial, suportadora de uma sociedade digna. Na figura do nosso imperador, o Dom Luiz, que é a personificação viva da nação, por direito, que é bisneto da princesa Isabel. Tá? Gente, vem com a gente, obrigado pela sua atenção, foi um grande prazer estar com vocês, até a próxima, um grande abraço.